Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Gostaria que nós estejamos orando uns pelos outros. Lembrem-se de mim, lembrem-se de Raquel. Nós vamos nos lembrar dos irmãos que sempre têm uns problemas de saúde, os irmãos sabem. Nós tivemos também notícias de falecimentos, então que os irmãos orem pelos parentes, familiares, pela nossa comunidade. É tão triste. A gente sabe que a morte é algo normal, é algo esperado, mas as pessoas não se tocam com relação a isso. As pessoas fogem dessa realidade, não querem encarar a verdade, porque não querem obedecer a Deus. São desobedientes, são rebeldes. Mas que estejamos orando para que Deus possa mudar isso. Pelo menos, quem sabe, um ou outro ser consciente e mudar de opinião, mudar de vida. Então, estejamos orando uns pelos outros. Eu gostaria até de ler Tiago. Tiago nos fala sobre isso, nos incentiva a estarmos em oração uns pelos outros. Lá, Tiago capítulo 5, ele nos diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. É assim que Tiago nos incentiva. Jesus também nos incentivou. É a forma como nós temos de falar, conversar com o nosso Deus. Sempre falo, e vou repetir mais uma vez, que os irmãos estejam sempre em oração, sempre lendo a palavra de Deus. Nós estamos distantes, isso, pelo menos fisicamente, isso de certa forma pode prejudicar a sua comunhão com Deus, mas não se esqueça de Deus, não se esqueça da sua palavra. Vamos estar firmes no Senhor, seguros no Senhor. Os dias são maus e quanto mais vai se aproximando o dia da volta de Jesus Cristo, com certeza mais coisas difíceis irão acontecer. Sempre uma tendência de piorar, meus irmãos, não é melhorar não. Então, estejamos preparados, conscientes, buscando a palavra de Deus para, no momento de uma aprovação, a gente conseguir superá-la. Nós vamos orar e depois nós vamos falar um pouco sobre o Salmo 24, um salmo conhecido, alguma coisa que realmente ele tem para nos dizer. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por estarmos mais uma vez, Senhor, aqui trazendo a tua palavra. Tu sejas com os nossos irmãos, com os enlutados, que tu sejas com os irmãos também doentes, aqueles que precisam do teu poder, da tua graça. Confiamos em ti, acreditamos em ti, sabemos que nós somos teus filhos e estamos guardados nas tuas mãos. Nós te agradecemos e pedimos a orientação do teu Santo Espírito no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no Salmo 24. Vamos então ler primeiro, vamos ler todo o Salmo 24, depois a gente vai fazer algumas considerações. Diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Os primeiros versículos são bastante conhecidos deste salmo, muitas vezes repetidos. O versículo 2 nos diz o seguinte: porque ele fundou o mundo, fundou a terra,
sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Nós vamos ver que Deus, ao longo do Antigo Testamento, por muitas vezes, ele se apresentou como o Criador dos céus e da terra. Isso é uma forma de mostrar quem ele era e quem ele é. Porque o universo e a Terra são coisas grandiosas, não existem palavras para a gente expressar o quanto é grande. O universo é infinito, são trilhões e trilhões de galáxias. Imagine os números de estrelas. Então, isso, de certa forma, vai nos falar um pouco da grandeza de Deus. Então, Deus se apresentou como criador de todas essas coisas. Para ser respeitado, nós precisamos respeitar a Deus pela sua grandeza. Na sociedade humana, quando tem alguém que tem muito poder, muito dinheiro, tem muita autoridade dada pelo Estado, nós somos obrigados a respeitar e respeitamos e honramos pelo que a pessoa é. Deus se mostra então como o criador de todas as coisas. Imagina a inteligência de Deus, a capacidade de Deus. E o homem ignora isso. O grande problema do ser humano é ignorar que Deus é o criador de todas as coisas. No versículo 1, ele vai falar que porque ele é criador, então ele é dono. Mas alguns salmos, outros salmos e outros textos também nos falam sobre essa qualidade de Deus, essa característica de Deus, que é a capacidade de ter criado todas as coisas. E o salmista ainda vai mais adiante, nos diz: nós devemos louvar a Deus por conta disso. Salmo 141, 8, de 1 a 5, ele diz: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol, o lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Todos têm que louvar. Tanto os céus como a terra, tanto os anjos como os homens, todos temos que louvar a Deus. Não adianta eu dizer, eu creio em Deus, eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas, e eu não louvo a Deus, eu ignoro a existência de Deus. Eu ignoro a sua palavra. Então, isso é que a palavra do Senhor vai condenar e vai chamar de rebeldia aquele que ignora a existência desse Deus. Este é rebelde. Não é simplesmente apenas necessário você dizer bem assim, eu creio em Deus, eu creio que Ele criou todas as coisas. Se você crê, então você sabe que Ele é um Deus imenso, grande, que não existem palavras e adjetivos para dizer quem Ele é, e por isso nós precisamos respeitar e honrá-lo. Em Isaías 45, 12, ele diz: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus deu ordens. Tudo está no seu lugar, o sol, a lua, a terra, porque Deus ordenou. Deus colocou as suas leis e todas elas obedecem a Deus. Mas o ser humano, por ter sido criado à semelhança de Deus, com consciência, com espírito, com livre arbítrio, o homem tem se colocado contra Deus, desobediente e rebelde com relação à palavra de Deus. Porque Deus criou todas as coisas, Deus é dono. Em Deuteronômio 10, 14, ele diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tudo, tudo. Nós vemos no versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e também os que nele habitam. E aqueles que nele habitam. Todos nós, seres humanos, sejam os animais também, tudo pertence a Deus. Se pertence a Deus, Ele tem um domínio, Ele tem autoridade. Nós não podemos viver como nós queremos. Essa ideia que o ser humano precisa ter. No versículo 3,
o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor ou quem entrará no seu lugar santo? Tudo indica que esse salmo aqui se referia a um cortejo da a arca de Deus, que ficava no templo, mas se parece muito, a ideia aqui também se parece muito quando Deus trouxe a lei para o povo, quando Deus conversou com o povo, escolheu o povo e ao pé do monte disse que faria do povo uma grande nação, que o povo de Israel seria o povo escolhido, um povo particular, um povo peculiar, especial, dentre todas as nações, mas era preciso que o povo obedecesse a Deus, Deus iria abençoar, Deus iria tratar Israel diferentemente, como um povo especial, mas em contrapartida, era preciso que ouvisse a palavra de Deus e obedecesse os seus mandamentos. Naquele momento em que Deus conversou com o povo, um momento muito grandioso, está lá em Êxodo capítulo 19, nós vamos ver alguma coisa, perceber como foi o encontro de Deus com a nação de Israel, esse momento quando ele firmou um pacto com o povo, nos diz o texto que o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e sejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Sinai. E assim o povo fez, lavaram as suas vestes, se santificaram. Isso é um simbolismo da santificação interna e espiritual. E no dia certo, no versículo 16 nos conta: aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E aí nós vamos ver Deus falando ao povo. Deus entregou algumas leis, depois Moisés entregou as tábuas dos 10 mandamentos, mas foi necessário que o povo se santificasse, lavasse as suas vestes, para ir ao encontro do Senhor Deus. E o salmista aqui ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Lá é santo. A casa de Deus é santa. Não pode entrar impurezas. Mas o ser humano tem feito pouco caso das palavras do Senhor e tem sido amigos, as pessoas do mundo têm sido amigas do pecado e não querem se santificar e servir ao Senhor Deus. É necessário, para subir o monte, para se apresentar diante de Deus, para se apresentar na casa de Deus, é necessário uma vida santa. Primeira coisa que nós precisamos falar ou dizer é aquilo que é repetitivo. Nós precisamos nos preocupar com o que nós falamos, com o que sai de nossa boca. O que sai de nossa boca é o que está no coração. É o que está no coração. Se o meu coração é amargo, só vai sair amargura da minha boca. Se o meu coração é cheio de coisa imunda, só vai sair imundice da minha boca. É interessante que eu percebo colegas de trabalho, particularmente porque é com quem eu convivo, pessoas não crentes, mas isso durante toda a minha vida de trabalhador, de empregado. Já passei por várias, pelo menos agências em empregos, alguns. Uma coisa que eu sempre percebi é o seguinte: principalmente da parte dos homens, eles sentem uma necessidade de falar palavrões. Não é só o hábito, o costume, mas é uma necessidade de se identificar com o mundo. Se não fizerem isso,
vão se sentir diferente do mundo. Então eles se sentem muito bem. Quando falam palavrão é como se tivesse enchendo a sua casa de amigos. É como se tivesse meio mundo de gente ao seu redor, todo mundo aplaudindo. Então eles se sentem bem em falar palavrões. É a questão da identificação com o mundo. E às vezes, nós, crentes, alguns que se dizem crentes, sentem essa necessidade de se identificar com o mundo também. E às vezes na igreja tem um comportamento e fora tem outro. Às vezes está na igreja e se identifica com a igreja. Está fora da igreja, está na escola, está no trabalho e se identifica realmente com o mundo. Nós precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Se existe falsidade no nosso coração, saem mentiras. Se existe engano em nossos corações, saem mentiras. Sai sujeira, futilidades. Meus irmãos, se eu não tiver coisa boa na minha mente, se o que eu penso, o que eu guardo a todo momento são coisas fúteis, sem valor, só sai da minha boca coisas assim, inúteis, coisas que não se aproveitam. Então, por isso que nós temos que ter cuidado. Se só existe maldade no coração, só sai maldição. É interessante quando muitas vezes nós vemos pais dizendo tantas coisas assim malditas para os filhos também para os pais. Tem gente que só sai coisas ruins da boca, palavras que rebaixam as pessoas, palavras que, infelizmente, com certeza é isso que está no coração. Por isso que Jesus avisou e realmente falou muito bem. Só sai pela boca aquilo que está dentro. Então nós precisamos nos preocupar, não é simplesmente em não falar, mas é cuidar do nosso interior. Se a gente só cuidar do que vai falar, a gente vai viver uma vida falsa e de vez em quando a coisa escorrega, porque sai mesmo. Tem aquele velho ditado, né? O que acontece dentro de casa vai para a rua. Não adianta, quando a gente menos espera, solta. E assim nós vamos revelando muitas vezes o que está dentro do nosso coração. Hoje nós temos também a mania hoje de tatuagens, de coisas. Ou seja, o mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Isso é a identificação do mundo. Quando você perceber na sua vida que você está desejando fazer alguma coisa porque o mundo está fazendo, isso se chama querer se identificar com o mundo. Mas nós precisamos querer nos identificar com Deus, com a palavra de Deus. Pergunte a você mesmo: eu tenho vontade de me identificar com a palavra de Deus? Com os grandes servos da palavra de Deus? Será que eu tenho essa necessidade? São essas perguntas que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Às vezes as nossas vestes são vestes de orgulho, de arrogância. A gente não se rebaixa diante de Deus, a gente não se humilha diante de Deus, a gente não abre mão da nossa maneira de viver, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de enxergar as coisas. Nós só queremos do jeito que nós queremos. Se a palavra de Deus fala, ou se um servo de Deus fala alguma coisa que vai de encontro ao que eu penso, então a pessoa não presta, a palavra de Deus não presta, nada presta, porque a minha palavra tem que prevalecer. Nós precisamos ser humildes, meus irmãos. Humildes para entender que a palavra de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Precisamos ter esse desejo de nos identificar com os servos de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que está ensinado aqui. Por isso Jesus disse que a porta do mundo, ela é larga. Lá em Mateus 7, capítulo 13, Mateus 7, 13, Jesus vai falar: o caminho estreito conduz para a vida eterna, mas a porta do mundo, ela é larga. 7,13 nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é espaçosa e
espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, o que Jesus está dizendo? A porta da mentira, a porta da maledicência, a porta da pornografia, a porta do palavrão, a porta do engano, a porta da sensualidade, ela é muito larga. Por quê? Porque muita gente entra ao mesmo tempo. Se muita gente entra ao mesmo tempo, é porque é larga. Então, nós encontramos muita gente falando o que não deve, muita gente com a boca suja, muita gente com o seu coração sujo, muita gente com mentira. Então é porque é larga a porta, é muita gente entrando ao mesmo tempo. Agora, a porta para a vida eterna, ela é estreita porque são poucos que entram. Só estão entrando poucos, então é porque é estreitinha, não dá para entrar muita gente. É isso que Jesus quis dizer. É difícil entrar, é apertado, não é fácil. A outra porta é muito fácil, está aberta, você chegou lá, não tem nenhuma dificuldade para entrar. Então as pessoas preferem essa porta. A porta da identificação com o mundo. Não importa se é coisa ruim, se é coisa desonesta, não importa, contanto que eu me sinta bem no meio do mundo. Então nós precisamos ter cuidados. Como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos fazer opção pela porta estreita, em viver a palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 5, versículo 11 e 12, nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda... Não, isso aqui é Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado, felizes, abençoados aqueles que não sentem a necessidade de estar no meio de escarnecedores, de se sentar-se, de se identificar com eles. Normalmente, no ambiente de trabalho, se você não se identifica com essas pessoas, muitas vezes você é preterido em cargos, em benefícios no seu trabalho. E isso, o olho grande com relação às coisas materiais, faz com que a pessoa queira se identificar com o mundo para ter os benefícios do mundo. Por isso também Jesus nos falou: ganhar essa vida é perder a vida futura. Não queira ganhar este mundo. Se for necessário perder, é melhor perder. Se for necessário perder o cargo, perder a função, perder a amizade, perder às vezes até o reconhecimento da família, é melhor perder. Não podemos nos identificar com o mundo para satisfazer o mundo e às vezes para ter o aplauso do mundo e os benefícios que o mundo oferece. É bem melhor nós entrarmos pela porta estreita, porque no final deste caminho, este caminho é estreito, no final do caminho nós temos a vida eterna. Aqui neste mundo, durante o caminho, nós vamos ter com certeza as bênçãos de Deus, porque a palavra de Deus nos diz aqui: abençoados, felizes aqueles que andam, ou que não andam segundo o conselho dos ímpios, dos pecadores. Nós temos muitas outras passagens da palavra de Deus também que nos ensinam que nós somos abençoados e felizes se andamos de acordo com as Escrituras sagradas. Mas nós temos também no versículo adiante, no capítulo 24 de Salmos, nós temos outro versículo que diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, é aquele que nós falamos, só sobe o monte, só entra na casa de Deus verdadeiramente aquele que se santifica, que se purifica.
Aí no versículo 5 nos diz: E este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Os homens, todos clamam por justiça. Ninguém gosta de ser injustiçado na face da terra. Ninguém. Ninguém. Tem coisas que não dá para a gente tolerar. Eu realmente fico muito triste. Sou injustiçado com alguma coisa. É terrível. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Deus é justo. A justiça de Deus, precisamos também amar a justiça de Deus. O problema é que às vezes as pessoas só querem justiça para si e não para os outros. Não quer fazer justiça. Não quer se enquadrar na justiça de Deus. Só quer que venha tudo, todas as bênçãos, todos os benefícios, tudo para mim. Geralmente é assim, as pessoas são egoístas. Mas quando é para ser justo com Deus, então as pessoas se esquecem. Porque Deus, ele é dono, ele é proprietário seu. Então é justo que nós obedeçamos a Deus, reconheçamos a Deus como nosso dom, como nosso Senhor. Uma palavra que é repetida dezenas, centenas de vezes na palavra de Deus é Senhor. Deus é Senhor, Deus é dono. Justiça seja feita. Se ele é dono, nós precisamos obedecer. Por isso que o próprio Isaías vai nos falar também como é que um caco, como é que o barro vai argumentar, questionar o seu oleiro, o seu criador, aquele que está dando a forma ao barro. Não tem. Então, não tem cabimento. Então, o Isaías ele já se utilizou desse simbolismo, parábola, de um barro com oleiro. O barro não tem vez, não tem voz. Nós não somos barro, fomos feitos de barro, mas nós fomos transformados, nós temos inteligência, nós temos espírito, nós temos consciência, mas nós somos como um barro de um vaso, que o oleiro está fazendo um vaso. Nós não temos voz diante de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos nos reconhecer dessa forma. Mas a vaidade, o orgulho do ser humano faz com que ele se afaste de Deus, seja rebelde e desobedeça a Deus. Mas o salmista aqui no capítulo, realmente 24 de Salmos, nos fala que aquele que realmente for santo, que entrar à presença de Deus, este receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus e a sua salvação. Logicamente, nós recebemos muitas coisas neste mundo aqui, Deus nos abençoa, porque bênçãos não são apenas dinheiro, nem sempre dinheiro é bênção, mas Deus pode nos dar emprego, pode ser, Deus pode até nos dar, com certeza, nos abençoa com coisas materiais, mas nada pode se comparar à vida eterna que nós receberemos no fim deste caminho estreito. Quando a Bíblia nos fala também, Jesus nos fala do caminho estreito, é porque é difícil, é apertado, a gente passa por muitas dificuldades por fazer opção por Deus, por obedecer a Deus, mas ao final do caminho, a bênção será imensa. Tudo isso depende de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver a realidade da palavra de Deus. Mas nós acreditamos verdadeiramente, porque nós temos muitos motivos para acreditar. A palavra de Deus é algo fantástico. Há uma coerência, harmonia perfeita. Então, nós temos que acreditar naquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós seremos abençoados. Nos diz Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele nos abençoou. Aqueles que fazem a opção em servir a Deus, em obedecer a Deus, em reconhecer Deus como seu dono, Criador e dono, estes serão abençoados.
Jesus também no Sermão do Monte, quando ele falou sobre as bem-aventuranças, que é a mesma coisa que bênçãos, felicidade, não é? Felizes, como algumas traduzem algumas Bíblias, felizes os que têm fome e sede de justiça, aqueles que querem obedecer a Deus, aqueles que querem realmente reconhecer a Deus como seu Senhor, porque eles serão fartos. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não queira ser aplaudido pelas pessoas. É melhor ser perseguido por conta que você ama a palavra de Deus e segue os ensinamentos da palavra de Deus. É melhor. Porque Jesus disse que destes é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, o vosso prêmio. É muito grande. Precisamos confiar. Se nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor, se isso nós professamos com os nossos lábios, nós precisamos então viver isso, provar isso com as nossas vidas, com as nossas condutas. Não sejamos uma pessoa na igreja e outra pessoa fora da igreja. No trabalho, na escola, tendo outro procedimento. Agora nós estamos um pouco afastados nessa pandemia. Como é que está o seu comportamento? Como é o seu comportamento em casa? Como é o seu comportamento no seu trabalho? Nós precisamos meditar sobre as palavras de Deus. O que Deus quer de nós é obediência. Deus quer de nós é o reconhecimento da sua supremacia. Deus é soberano. Ele criou todas as coisas. Nós não podemos esquecer. Ele criou. Ele é dono de todas as coisas e de você também. Então nós não temos vontade e direitos. É claro que, como filhos adotados, nós clamamos ao nosso Pai e Ele muitas vezes nos ouve, desde que a nossa vontade não se choque com a vontade de Deus. Mas, na realidade, nós somos como um caco de barro, um caco de um vaso, sem voz, né, sem poder. Nós não podemos nada reclamar, falar, não. Um caco não tem voz. Mas o amor de Deus é tão grandioso que Ele muitas vezes nos ouve, como nós falamos, para a honra e glória do seu nome, desde que a nossa vontade coincida com a vontade de Deus. Quando nós permitimos que o Santo Espírito, que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele domine os nossos corações, então os nossos pensamentos vão coincidir com os pensamentos de Deus. E aí o que a gente pede, Deus ouve. Graças a Deus por isso, que os irmãos entendam a importância de nós reconhecermos a Deus verdadeiramente como Criador e Senhor de nossas vidas. Que isso não seja só de lábios, mas que o nosso dia a dia, os nossos procedimentos, dia após dia, possam provar que verdadeiramente nós cremos em Deus. Que Deus nos abençoe.